Legal. Então, algoritmos em MapReduce. Então, vamos lembrar. O que a gente vai fazer na nossa aula de hoje? Basicamente, a gente vai... pode ser assim, projeto de algoritmos em MapReduce. A gente pode chamar assim genericamente. Como é que a gente expressa tarefas usuais em MapReduce? Usando mappers, reducers, combiners e partitioners. E a gente vai ver alguns padrões de projeto de algoritmos para MapReduce. Né? Como é que alguns truquezinhos que todo mundo usa para executar em MapReduce. E se der tempo hoje, eu vou mostrar a implementação de alguns operadores de banco de dados relacionais em MapReduce. Se não der tempo, eu vou pular essa parte, que ela é bem facilzinha. A ideia é que o nosso grande exemplo dessas coisas, a gente vai conversar segunda-feira, que é um algoritmo de caminhos mínimos em grafos usando MapReduce. É um exemplo bem bacana de o que dá para fazer e por que não é tão legal assim usar o MapReduce. Mas que dá para fazer de qualquer maneira. Bom, então vamos lembrar? O programador especifica MapReduce, todos os valores com a mesma chave são reduzidos juntos, já vimos isso. Opcionalmente a gente pode especificar o partition, já mostrei como é que funciona na aula passada, isso aqui é para obrigar determinadas chaves a irem para o mesmo reduce, né? E o combine, que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas hoje vai ter mais exemplos aqui, né? O combine são como se fossem mini reduces que rodam em memória depois da fase map, são usados como otimização para reduzir o tráfego na rede. E o framework de execução do MapReduce cuida do resto. Já vimos isso então, map, combine, partition, reduce. O que é o resto? O framework de execução cuida de escalonamento, atribui tarefas map e reduce aos workers, distribuição de dados, mover os processos para os dados, sincronização, agrupa, ordena e distribui dados intermediários, em caso de erros e falhas, detecta falhas dos workers e reinicia. Lembram disso aqui? Falamos tudo isso aqui nas aulas passadas aí, né? Então, o controle nosso é limitado sobre o fluxo de dados de execução, a gente não tem muito controle. Todo algoritmo deve estar expresso usando map, reduce, combine e partition. A gente não sabe nem controla onde os mapas e reduce rodam, ou seja, em que host específico, em que nó específico do cluster cada map e cada reduce está rodando. Quando é que o mapper ou reducer inicia ou termina. A gente não sabe qual é a entrada que o mapper em particular está processando. E a gente não sabe que chave intermediária o reducer em particular está processando. Isso é o arcabouço cuida da distribuição à medida que as coisas vão acontecendo. Bom, a gente já falou também sobre isso, né? No map reduce, a sincronização é conseguida através de uma barreira entre as fases map e reduce. Pares intermediários de chaves devem ser agrupados pela chave. Esse processo é o tal do shuffle and sort, que basicamente é um processo distribuído de ordenação, envolve todos os nós do cluster que executam a tarefa map e todos que executam a tarefa reduce. E envolve a cópia de dados intermediários pela rede, como a gente já conversou. Então, vamos lá. Lembrando isso aqui que é importante, isso vai aparecer nos exemplos hoje. Para garantir que todos os valores associados a uma chave sejam reunidos, a computação no reduce só pode iniciar depois que. Então, o reduce só começa a trabalhar depois que todos os mapas tenham emitido os pares desta chave e todos os pares tenham sido ordenados e distribuídos pela rede. O reduce recebe todos os valores associados de uma mesma chave ao mesmo tempo, ou seja, não é concomitante. Certo? Todos os valores de uma certa chave são recebidos ao mesmo tempo pelo reduce. Certo? Ele não recebe quando as chaves ficam prontas. São todas no mesmo momento. Mesmo que uma chave tenha sido gerada depois de outra chave, elas chegam ao mesmo tempo no reduce. Se o map trabalhou rápido e gerou primeiro, o outro trabalhou mais lento e gerou depois, as duas chaves são entregues ao mesmo tempo no reduce. Usando aquele processo de cópia remota que a gente já viu. No entanto, os mapas podem copiar os pares intermediários assim que possível. A gente também já viu isso aqui. Assim que o mapa termina de fazer o que ele está fazendo, ele pega o resultado e carrega no disco local, usando aquele buffer circular e fazendo spill no disco local quando o buffer circular enche. Vimos isso na aula passada. Vocês estão lembrados, né? Acho que sim. Isso é importante porque significa que quando o mapper termina de gerar o que ele tem que gerar, aquele worker está liberado para receber outro processo.
Então, a gente tem essa barreira de sincronização, que é o shuffle e sort, que é a agregação de valores pelas chaves. Bom, o que a gente vai ver é que a gente vai usar esse recurso em nosso favor para tentar produzir o resultado que a gente quer no nosso algoritmo. Então, a gente vai usar as estruturas de dados adequadas para agrupar resultados parciais de forma mais efetiva. A gente vai usar a ordenação das chaves intermediárias para controlar a ordem de processamento das chaves pelos redutos. Os parcializadores vão controlar qual reduto processa a chave. E isso aqui é uma coisa muito importante, que a gente não falou sobre isso, mas hoje vai ficar claro, que é a preservação de ordem nos mapas e redutos. Isso aqui vai capturar dependência entre múltiplas chaves e valores rodados no mapa e no reduto. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui com detalhe. Bom, então, isso na realidade tem a ver com uma questão de escalabilidade, tá certo? O Hadoop, assim como o próprio MapReduce, dependendo da configuração das máquinas, a gente pode ter um problema de escalabilidade, que é a gente deve evitar, né, sempre que possível, a criação de objetos, tá certo? Lembre-se que no final das contas é tudo processo sendo alocado em processador, tá certo? E no caso de máquinas virtuais Java, isso significa um overhead significativo do ponto de vista de memória. Então, sempre que possível, a gente deve evitar a criação de objetos novos, que vão alocar memória e vão eventualmente encher o nozinho. Certo? A gente vai ver truques para fazer isso daqui a pouco. Isso é verdade porque a criação de objetos é uma operação inerentemente custosa, envolve troca de contexto forte no processador, na alocação de memória, e principalmente porque os objetos criados eles não são desalocados dinamicamente. Nesse, qualquer gerente de memória vai fazer isso. O que acontece é que quando eu não tenho mais espaço nos interpretadores, os interpretadores, ao invés de desalocar dinamicamente, o que daria muito trabalho, o que eles fazem é, quando falta espaço, eles vão lá e fazem a limpeza dos objetos que já foram, que não têm mais utilidade, que não são referenciados. Né? Esse processo é um processo chamado Garbage Collection, e as máquinas virtuais Java, por exemplo, têm esse problema sério de Garbage Collection. Então, esse é um problema, né? Evitar a criação de objetos. E outra questão que a gente vai querer evitar sempre é buffering. Né? A gente vai evitar sempre que possível de utilizar demais a memória dos nossos nós para fazer buffer nas nossas aplicações. Vocês vão ver que isso pode acontecer com muita frequência e a gente vai tentar evitar. Isso porque o tamanho do heap, que é a memória alocada para o processo, em execução, ela é, obviamente, limitada, né? E ela roda já concorrentemente com uma pilha de protocolos imensa para fazer as coisas funcionarem. Isso vai funcionar para volumes pequenos, mas o buffering vai funcionar para volumes pequenos, mas não é escalável. Então, a gente vai querer evitar isso sempre que possível, tá? Aqui está muito abstrato, mas quando aparecerem os exemplos, eu vou chamar a atenção dos problemas acontecendo, vai ficar bem mais claro, tá bom? É só porque eu vou falar disso aqui depois, então já estou chamando a atenção. Legal. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai estudar é como é que a gente vai fazer e qual é a vantagem de fazer agregação local de resultados, local que eu estou dizendo é no mapper, né, internamente ao mapper, antes de eu enviar para o reducer. Né? É óbvio que isso é interessante fazer, a gente vai ver como fazer, quando não fazer e quando fazer. Então vamos lá. Na sincronização entre os mapas e redutos, a gente tem que os resultados intermediários devem ser trocados entre processos que os produz e os consome. Quem produz? Mapa. Quem consome? Reduz. Na maioria das vezes, isso implica em transferir dados através da rede. Concordam? Naquela parte da leitura remota, que vai ser feita para alimentar os redutos. Além disso, no Hadoop, os resultados são escritos no disco antes de serem transmitidos pela rede. Lembram disso? Então, a gente tem dois problemas. Transmissão para a rede e escrita no disco são custosas. Então, significa o seguinte, que quanto mais pares eu gerar, certo? Mais pares eu vou escrever no disco,
e mais pares eu vou transmitir pela rede. Ok? Tá claro isso? Isso, então, eventualmente pode gerar sobrecarga no sistema. Okay? Então, as operações de agregação que a gente vai ver, a tentativa é tentar reduzir o número de pares gerados para tentar reduzir o número de escritos em disco e tentar reduzir a transmissão de pares pela rede. Tá certo? Vejam que isso sempre que a gente puder evitar. Vai ter casos em que não vai ser possível. Tá bom? Mas sempre que a gente puder evitar, nós vamos tentar fazer esse truque de agregação local que eu já vou dizer como é que é. Só estou querendo motivar aqui. Tudo bem? Então, para reduzir esses custos, a gente deve reduzir o volume de dados trocados entre mapas e redutos, essa é a ideia. A solução é chamada agregação local. Eu vou agregar os dados o máximo possível antes de serem transmitidos. Os combinadores, eles podem ajudar, tá certo? Principalmente se os combinadores rodarem na fase de escrita local no disco do lado map, tá certo? Ou seja, pré-reduce. Mas, como eu falei na aula passada, a gente não tem certeza que isso vai acontecer. Eventualmente, o processo combiner pode rodar depois que o dado já está transmitido na fase reduce, ou pode até não rodar se eu não tiver processadores livres para isso. Okay? Então, eles têm uma utilidade, a gente deve usar, mas existem limitações. Então, o que a gente gostaria com isso é garantir características ideais de escalabilidade. Ou seja, o tempo de execução aumentaria linearmente com o volume de dados. Ou seja, se o único custo que impacta a execução da minha aplicação é o volume de dados, é normal que quando o volume de dados aumente, o tempo de execução aumente. Tá certo? Mas de maneira linear. Essa linearidade seria quebrada se o volume de dados trafegando na rede fosse tão grande, né, que não é só o processamento que vai importar, mas sim também a taxa de ocupação dos canais de rede que eu estou trafegando. Então, isso impediria o aumento linear do tempo de execução com o volume de dados. Então, é esperado que o volume de dados aumente, mas linearmente. Eu não gostaria que aumentasse numa outra proporção qualquer, numa outra função qualquer. Da mesma maneira, eu gostaria que o tempo de execução caísse linearmente quando eu aumento os recursos. Ou seja, o simples fato de eu colocar mais nodos processadores deveria diminuir linearmente o tempo de execução da minha máquina. Ou seja, o meu processo deveria ser escalável. Se eu não tomar cuidado com o uso dos recursos, eu vou impedir que isso aconteça. Certo? Então, a gente gostaria, com isso, de alcançar características ideais de escalabilidade do meu sistema paralelo. Tudo bem? Bom, então vamos começar aqui dessa primeira versão do nosso Word Count, sem nenhum truque desse, e vamos agregando os truques e vamos vendo o que a gente está ganhando à medida que a gente está agregando esses truques. Tá legal? Isso aqui é aquele que a gente viu na aula passada, o mapper e o reducer. O map lê um documento, né? E o texto desse documento, isso aqui é o ID do documento, isso aqui é o documento, é um texto. Para cada termo T no documento D, eu vou emitir o termo T e o count 1. Aqui já de cara já dá para a gente mexer para melhorar isso, né? O reducer recebe o termo T, os contadores, a chave é o termo e o valor é lista de contadores, soma 0 para cada contador C pertencente a C, soma todos, emite o termo T e o contador. Esse cara aqui todos vão ser 1, né? Nesse exemplo aqui. Tá certo? Ok? Bom, então a coisa mais boba a fazer, obviamente, é a gente melhorar isso aqui fazendo uma agregação local. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um hashzinho, safadinho, um array associativo, né? Para cada termo T pertencente ao doc, a gente vai fazer HT recebe HT mais 1, ok? Ou seja, eu vou contar quantas vezes o termo T está ocorrendo, tudo bem? E eu vou transmitir o termo T e o valor de count HT. Ok? Nessa primeira versão, se eu tivesse 3 ocorrências de abacaxi e 4 de laranja,
quantos pares eu ia transmitir? Não, nessa versão. 7 pares. E nessa versão, eu transmitiria 2. Tá certo? Veja que essa versão é igualzinha à primeira se todas as palavras forem únicas. Então, eu não garanto nada. Mas se houver repetição, eu diminuo o número de contadores. Tá certo? E lembrem, eu estou falando aqui naquele pedaço da entrada que esse mapa está executando. Pode ser que apareça abacaxi e laranja nas outras entradas dos outros maps. Entenderam o que eu falei? Entenderam, né? Tá, o que eu estou falando é do pedacinho da entrada que esse mapa está olhando. Entendeu o que eu falo? Entendeu isso? Quando eu falo que é o pedacinho da entrada que esse mapa está olhando? Entende quando eu falo isso? Não, tá. Onde está a entrada? Não. Onde é armazenada a entrada? No HDFS. Certo? HDFS é um sistema de arquivos, letra A, distribuído, centralizado, letra B. Letra A ou letra B? Distribuído, né? É exatamente distribuído. Ou seja, cada nó da minha rede vê um pedacinho do arquivo que está distribuído. E ele opera sobre esse pedacinho. Tem que ler, tem que revisar as aulas anteriores, senão daqui a pouco você vai ficar no hiperespaço. Urgente hoje à noite. Cancela a Netflix. Senão tu vai voar. Vai começar a entrar no espaço. Aí a aula que já é chata vai ficar mais chata ainda. Tem que correr atrás. Tá claro para todo mundo quando eu digo o pedacinho da entrada que esse map enxerga? São os chunks que estão no pedaço do HDFS que é acessado por esse map no seu nó do cluster. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Se tiver dúvida, temos que parar e revisar alguma coisa. De verdade. Podemos ir à frente. Fala, cara. Hã? Não. Cada mapper vai processar um chunk de cada vez. Mas eu posso ter vários chunks na mesma máquina. Certo? Isso vai depender, basicamente, do tamanho do disco local. Tá? Ok? Mais alguma dúvida aqui? Tá. Entenderam as duas versões? A diferença entre as duas? Então, esse cara aqui, eu estou agregando os resultados parciais dentro do mapper. Dentro do map. Tá certo? Antes de fazer qualquer coisa, eu não gero o par, todos os pares possíveis, eu agrego alguns pares. Tá certo? Nesse caso, é um caso do contador de palavras. Se eu tivesse gerando um indexador, esse cara aqui não seria um contador. Seria o quê? Uma lista, né? Uma lista. Tá certo? E o que fosse? Tá certo? Eu ia ter que passar essa lista para frente. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Essa aí é fácil. Legal. Então, olha só a diferença entre os dois. Esse cara emite termo 1 e esse cara emite termo e o contador de termo. Tá? Alguma coisa muda no Reduce? Não. Fala, Lucas. A hipótese. Tá. Hã? Por quê? Qual o problema aqui? Fala em que linha está o problema. Tu tem razão, só quero que tu me diga em que linha está o problema. Qual linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Isso. O problema aqui está na linha 2. 3. Cada vez que eu rodar o mapper, eu vou criar um cara desse novo. Verdade. Daqui a pouco vamos resolver. Mas tu entende que esse é o problema, né? Lembra que esse... Olha só, vamos lembrar então o princípio do que a gente falou desde o comecinho.
esse código é carregado no processo, esse processo roda. Quando o processo roda, ele vai fazer tudo que o código está dizendo, inclusive alocar uma nova estrutura de dados na memória por conta no espaço de endereçamento do interpretador. Então, se eu rodar 30 vezes esse mapa, eu vou criar 30 arrays desse. E eu não vou desalocar. Só quando tiver o garbage collection. Ah, isso também. É, verdade. Verdade. Sim, sim. Verdade, verdade. Verdade. Cada instância da estrutura pode crescer, é verdade. Mas, além disso, eu vou ter várias estruturas para cada chamada. Então, são dois problemas. Vocês entenderam? Esse cara aqui não tem nada. E esse cara aqui só tem uma estrutura de dados que pode ficar grande. Certo? Pode ficar grande. Não, isso é em memória. Isso aqui é um programa rodando. Não tem nada a ver com HDFS, não. Tá? É um programa rodando na memória do computador. Daquele nó. Tá bom? Então, verdade. As duas coisas são verdadeiras. Então temos um trade-off. A gente quer transmitir pouco par ou a gente quer economizar memória? Qual é a resposta? Qual das duas é melhor? Depende, exatamente. Muito bem. Ok? Posso passar? Tá. A gente vai resolver, pelo menos o negócio do array, do array repetido, a gente vai resolver daqui a pouco. Beleza. Agora, vamos resolver esse problema agora aqui. Certo? Aqui tem uma coisa nova que eu ainda não tinha mostrado para vocês, que é esse troço aqui, olha. Um método initialize. Né? Antes eu comecei dizendo que só tinha map reduce, depois comecei dizendo que só tinha map, reduce, combine e partition. Agora estou trazendo um carinha novo aqui, que é o tal do initialize. Né? Por uma boa razão, a gente já vai ver. O que é esse initialize? Primeiro, lembre-se que ele faz parte aqui da class map. Ele é um método da class map. Assim como o map. Né? Então agora eu tenho esse initialize e esse método close. Tá certo? Initialize e close. A ideia é que esse método initialize ele vai rodar antes da primeira execução do map. Tá certo? Ou seja, é como se eu estivesse declarando uma variável estática externa ao map, tá certo? Que todas as execuções do map reconhecem e referenciam. Qual que é a vantagem com relação a isso aqui? Eu não aloco um cara desse novo a cada execução do map. Certo? Lembre-se que o map vai ser executado para cada chunk enquanto tiverem chunk para ser executado. Então, quando isso acontecer... Então, quando isso acontecer, eu só vou executar esse cara uma vez antes da primeira execução do map. Todas as execuções do map vão rodar e, ao final, somente é que eu vou emitir os meus pares. Tá certo? Ao final é que eu vou emitir os meus pares. Isso aqui significa que eu estou economizando mais emissões de termos ainda. Nessa aqui, se no primeiro chunk eu encontrasse 2 abacaxis e 3 laranjas, eu ia fazer 2 abacaxis, 3 laranjas e 1 limão. Eu ia fazer quantas transmissões? 3. Certo? Na próxima, se aparecesse um abacaxi, uma laranja e um limão, quantos eu ia transmitir? Mais 3, né? 3 e 3. Certo? Eu ia emitir quantas vezes? Contando os dois mapas, quantas vezes eu ia emitir? Entendem isso? Primeiro chunk, segundo chunk. Certo? Ao passo que, nesse caso, eu faria somente 3 emissões, porque o primeiro mapa ia rodar, o segundo ia rodar, eles todos iam acumular nesse resto associativo, e no final das contas eu ia emitir, ia fazer 6 emissões. Certo? Então a ideia...
Deixa eu falar um pouquinho mais aí, depois tu pergunta, tá? Deixa eu acumular coisas aqui. A ideia principal aqui é preservar o estado entre os pares chaves-valores de entrada, nas várias execuções do map. Tá certo? Então, esse é um recurso que tem no Hadoop. Então, está aqui comparando as versões, né? A diferença desse cara para esse é que tem o initialize aqui e o close aqui. Repetindo, esse cara roda antes do primeiro map e esse cara roda depois do último map. Da última execução do map. Não do último map, mas depois da última execução do map nesse nó. Naquele worker. Tá certo? Tá clara a diferença entre uma coisa e outra? Isso vale para o mesmo nó, não para todos os nós. Tá certo? Tá confuso? Cabe? Não? Deu para entender? Pessoal aí? Oi? Deixa eu falar um pouquinho mais, Segura. Deixa eu falar um pouquinho mais. Aqui. Então, olha só, eu tenho o objeto mapper, né? Lembre que o mapper é uma classe, então esse cara é uma instância da classe mapper. E eu tenho o objeto reducer, né? Que é a instância do reducer. Então, eu tenho um objeto desses por task. Certo? Então, eu posso ter agora uma fase de setup, uma fase de map e uma fase de cleanup. Mesma coisa. Setup, reduce e close. Então, isso aqui são hooks de inicialização da API MapReduce, ou seja, quando o processo de execução do negócio passa e encontra um troço chamado initialize, ele usa esse hook. Senão ele é vazio, ele não faz coisa nenhuma. Tá certo? Ele usa esse hook. Então, uma coisa que ele pode fazer, por exemplo, é criar estrutura de dados. E, ao final, eu tenho a API, o hook de cleanup da API. Certo? Aquele troço de programação orientada a eventos, né? Esse cara, então, é uma chamada para cada par-chave-valor extraído da entrada. Por exemplo, cada arquivo. Certo? E esse cara é uma chamada por chave intermediária. Mas esses caras são chamados uma vez, né, para cada conjunto de chamadas daquele nó. Certo? Então, esse cara, ele lê o estado preservado no Mapper Object. Ele tem acesso já que ele é um método dessa classe. Entenderam a ideia? Fala, mano. Pois é, então. É isso mesmo. Por isso que eu sabia que eu ia responder. Por isso que... Legal. Tranquilo? Qual que é a ideia aqui, então, pessoal? A ideia aqui é evitar que a gente tenha que criar um objeto novo desse aqui para cada chamada do map. Então, eu crio uma vez antes de chamar os maps. Os maps vão utilizar isso aqui. E depois eu vou limpar esse cara. Veja que isso aqui só é emitido ao final. Então, tem a outra vantagem de eu emitir os pares, as ocorrências dos pares. Na realidade, eu vou emitir um par para cada palavra que aparecer naquela entrada daquele nó. Certo? Não para cada execução do map. Entendeu? Isso aqui diminui um pouquinho o problema, Lucas. Não resolve, porque eu ainda tenho estrutura de dados. Mas pelo menos eu só vou alocar ela uma vez. Certo? Ok? Tranquilo? Fala, cara. Não. Não. Cada nó tem sua memória. Tá? Lembra do modelo de cluster que a gente estudou? Como é que ele era? A gente tinha, cada nozinho tinha sua memória, seu disco, seu SSD. Certo? Aí a gente pegava todos esses caras, esses nozinhos, colocava num rack. Eles formavam um rack. Aí a gente pegava esse rack e ligava com outro rack igual. Aí a gente ia tendo o cluster do data center inteiro. Certo?
Então, cada nozinho desse tem sua própria memória, que é onde rodam as coisas. O HDFS, que é o sistema distribuído, veja que ele é virtual. Eu não tenho um disco que todo mundo enxerga fisicamente. Tá certo? Eu até postei isso, mas é muito complicado de fazer. As máquinas paralelas, massivamente paralelas, têm esse negócio. E não funciona direito, porque tem contenção no barramento dos campos. O HDFS é um sistema virtual de distribuição de dados. Tá certo? Então ele não tem acesso. O HD é físico. O que o HDFS faz é dar uma visão virtual de que todos os discos são um só. Mas isso virtualmente. Tá certo? Tanto que eu tenho o servidorzinho, que eu tenho que saber onde é que está o lugar. Lembra daquela estrutura? É aquele sistema, aquele servidor que dá essa ilusão. Justamente o que a gente está chamando de HDFS. Do ponto de vista do programa, parece que é um disco que todo mundo enxerga, mas fisicamente não é. E memória nunca vai ser. Tá certo? Mesmo no Spark, a gente vai ver que a memória ela não é compartilhada. Certo? Existem sistemas que fazem compartilhamento de memória, mas é muito complicado manter isso, então essa complicação foi retirada completamente desse sistema. Tá bom? Ficou claro? Legal. Quando eu estou falando aqui, essa instância que está sendo compartilhada, ela está no mesmo nó. Sempre no mesmo nó. Esse MapRobject é quando eu instancio a classe mapper. Isso está numa máquina. Então, todas as execuções aqui são dentro da mesma máquina. E isso acontece em todas as máquinas, mas cada um com o seu objeto instanciado, para aquela testa. Claro? Todo mundo claro para todo mundo, pessoal? Legal. Beleza. Então, os métodos inicialize e close são ganchos na API para execução de código do usuário antes e depois do processamento dos pares de chave-valor. O estado é preservado entre as múltiplas chaves do método map. Os contadores de termos continuam acumulando entre as chamadas. E a emissão dos pares é adiada até que todas as entradas sejam consumidas pelo mapa. Então, esse troço é um padrão de projeto de algoritmos em MapReduce, que é o chamado de in-mapper combine, porque a combinação é feita dentro do código do map. Tá certo? Eu não tenho o combiner externo. Esse combiner, a combinação, o processo de combinação é feito internamente no mapa. Pode ser, mas no livro lá de in-mapping combine. Então, bora chamar desse jeito que a gente se entende. Beleza? Nesse caso aqui, o combiner não está sendo usado. Eu não tenho o método combine aqui definido. Poderia ser usado. Poderia usar isso e o combine. Ou o combine sozinho. Certo? A gente vai ver o uso do combine e vamos ver o cuidado que tem que ter já já. Tá? Mas veja, não tem o método combine ali definido. Tá? Tem o initialize e o close. Tá bom? E isso aqui também não deixa de ser em mapping combine, tá? A diferença é que, nesse caso, eu estou me precavendo contra o problema de alocação de objetos novos aqui, usando o initialize e o close, tá bom? Só isso. Eu vou mostrar o combine daqui a pouco. Eu não vou falar agora, porque eu vou falar dele já já, em detalhe, tá? Aí a gente tira as dúvidas. Pessoal, na parte 2 do nosso projeto de implementação lá, no nosso PI1, já tem, na parte 1, já tem isso aí para a gente brincar, tá certo? Tem esse truquezinho para a gente fazer. Vocês vão implementar isso aí, tá bom? Perguntas aí? Viu um gemidão? Alguém abriu um treco aí, um WhatsApp aí, não? Aí essa porcaria está gravada. Voltando aqui para a sala. Séria. Beleza, possíveis problemas.
Bom, tem o tal do quebra de paradigma funcional, né? Ou seja, vai ficar feio. Eu tenho código que roda fora do map. Né? Isso pode ser um problema para debugar. Né? Então, digamos que não é a coisa mais bonita do mundo a ser feita do ponto de vista de boas práticas de programação. Mas tá legal, tudo bem. No entanto, pode gerar bugs independentes de ordem que podem ser difíceis de descobrir. Deve haver memória suficiente. Aqui, Lucas. Deve haver memória suficiente para armazenar os resultados intermediários até o fim do processamento de todos os pares chave-valor dentário do map. Eventualmente, a gente não vai ter memória. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é fazer um troço intermediário. Qual seria, Lucas, o troço intermediário que a gente poderia fazer para evitar que isso acontecesse? De tempos em tempos, quando o tamanho da rede associativa é muito grande, a gente emite e desaloca o cara de novo. Limpa ele. Tá? Então, só permito que 1000 pares sejam acumulados. Chegou em 1000 pares, eu emito, certo? Apago tudo e começo de novo. Tem que ser apagado, não é criar de novo, né? Agora isso vai ter que acontecer dentro do map. Certo? Dentro do código da função map mesmo. Entenderam a ideia? Tá legal. Bom, agora finalmente vamos falar sobre o combine. Eu não tenho aqui vai ser difícil pegar a transparência anterior, a da última aula, mas só para lembrar para vocês, o combiner, ele é um método opcionalmente definido no Job Map Reduce. Quando é definido, ele é executado na saída do mapper. Ou seja, depois que o mapper é executado, na realidade, a gente viu naquela figurinha, onde é que ele acontece, né? Depois que o buffer enche, quando a gente vai gravar no disco, eu pego os pares e faço um combine. Né? Que é uma coisa parecida com o que o Reduce vai fazer. Vou pegar todos os pares e vou tentar diminuir o número de pares. Veja que isso é justamente na hora que eu vou escrever no disco. Certo? Por quê? Porque eu quero evitar de escrever muito no disco. Certo? Então eu tenho aquele monte de carinhas no buffer circular. Na hora que eu vou escrever no disco, eu tento usar o código do combiner para agregar esses caras e escrever menos pares no disco. Certo? Combine, então, é uma função fora do mapa. Faz parte da mesma classe, mas está fora do mapa. Tá certo? Aqui não está falando mais um outro momento onde o mapper é executado, o combine é executado, é na hora que os pares chave-valor vão ser entregues, depois de ordenado, ser entregue para o reduce lá na outra ponta. Tá certo? Isso só vai acontecer se houver disponibilidade do worker para isso. Ou seja, eventualmente o combine não vai ser executado. Tá certo? Vejam que o INMAP Combine que a gente fez antes, ele vai ser executado sempre porque a gente codificou isso no map e o map sempre é executado. Mas esses caras aqui não. Tá certo? Então, é um método opcionalmente definido no Job Master Reduce. Eu posso ou não definir o Combine. Quando definido e executado na série do mapa, é usado para agregar as chaves geradas pelo mapa e envia somente um par para cada chave distinta. Problemas não há garantias, executado somente sobre a oportunidade e pode ser executado também na entrada do Reduce, como eu acabei de falar. Então, a gente não pode garantir que ele vai ser executado sempre. Okay? Então, a minha computação ela não pode depender, o resultado da minha computação não pode depender de o combiner rodar ou não. Beleza? Depois do close. Depois do close. Que naquele caso não vai fazer diferença, né? Se ele não rodar, dá na mesma. Fala. O Reduce vai trabalhar menos. Vou fazer de mais rápido. E redundantemente, né? Porque ele já ia rodar de qualquer maneira, ele ia fazer o trabalho do combiner mesmo. É estranho esse negócio, né? Ou talvez, será que é
Não. Você tem que definir a função combine. Ah, tá aqui, ó. É na saída do disco mesmo, mano. É ridículo mesmo. É na saída do disco. Então não tem muito jeito. Porque eu nem posso reduzir aqui o número de leituras do disco porque eu tenho que ler de qualquer maneira. Então, aqui vale a pena, né? Aqui vale a pena. Oi. Ah. Não tem HDFS aqui, né? Aqui, ó. Calma aqui. Entre a entrada e saída, não tem HDFS brincando. Tá certo? Não tem HDFS. HDFS entra na entrada e na saída. Certo? Então, no meio do processamento não existe HDFS. Não, antes disso. Entendeu essa parte? Não tem HDFS. Tá? Vamos lá. Tá. Eu não entendi o problema. Me explica aí. Qual que você acha que seria o problema? Ok. E qual é o problema? Não. O HDFS não entra aqui na brincadeira. O HDFS é quando os dados são lidos e quando são escritos. Durante o processo de transmissão das chaves, não tem HDFS. Não tem HDFS. HDFS é para a entrada dos dados no início do processo e saída no fim do processo. Na distribuição de chaves, não entra HDFS. Não tem HDFS. O HDFS não trabalha aí. Não tem HDFS. É isso que eu estava tentando te explicar. O HDFS é para distribuir a entrada e receber a saída. No processo de troca de pares entre os mapas e redutos, não tem HDFS. Então, não é esse o problema. Tem alguma outra coisa que está pensando e está... Vamos lá. Não. O HDSF, ele só recebe a saída do Reduce. Só do Reduce. E o que está dizendo assim, se o HDFS encher, mas isso não é um problema na troca de chave. Se o HDFS encher, ferrou tudo. Vai todo mundo parar. Mas isso não é um problema isso não está relacionado à maneira como o Hadoop funciona, tá certo? Porque se o teu disco encher, tu não vai conseguir salvar o resultado. Se o teu disco na tua máquina local, sem Hadoop, sem coisa nenhuma. Se ele encher, tu não vai conseguir fazer nada. Então não é um problema com o Hadoop. O disco encher não é um problema com o Hadoop. Eu acho que eu não estou entendendo a tua dúvida ainda. Ah, claro, sim. Eu tenho que ter espaço para essas coisas, tá? Beleza? Alguma outra dúvida, pessoal? Fala, mano. O que acontece? Os mapas, assim que eles terminam de produzir os pares, eles salvam o resultado nesse buffer circular em memória. O ambiente Hadoop, quando esse buffer enche, ele pega os chunks que estão aqui e joga no disco. Antes deles irem para o disco, o Combiner tenta fazer uma limpezinha se der. Não, cada spill desse é um chunk. Tá? Beleza. Então, os combiners e os reducers, eles são métodos com a mesma interface, ou seja, eles têm o mesmo conjunto par chave-valor, ou seja, tem que ser do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Certo? Então, a chave do reducer tem que ser igual à chave do combiner e o valor do reducer tem que ser do mesmo tipo
do valor do combine. Certo? Porque ele vai funcionar como um mini reducer. Tá bom? Cuidado! Combine são otimizações opcionais. Podem rodar 0, 1 ou múltiplas vezes. Isso não deve afetar a corretura do algoritmo. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos sair do word count. Vamos ver aqui a média de um conjunto de inteiros associados a uma chave. Então, esse cara aqui ele faz o seguinte. O map pega uma string, emite a string um valor. Tá? Então, pensa que é venda, tá certo? Eu tenho aqui o nome da loja e quantas vendas foram feitas. Eu quero a média das vendas. Beleza? Então, isso aqui está na entrada. Na entrada eu tenho um par, que é uma string. Isso aqui é o número de vezes que eu vendi uma bicicleta, sei lá o quê. Tá certo? Então, a chave aqui é um ID e o valor é um valor qualquer, 10, 20, 30. E eu quero calcular a média desses valores, tá certo? Para cada string. Beleza? Tranquilo? Então, o que o Reduce vai fazer? Ele vai pegar a string e a lista de inteiros. Por exemplo, letra A apareceu 20 vezes, abacaxi vendeu 10, maçã vendeu 20, cebola vendeu 2. Certo? Então, eu vou ter aqui os inteiros. Sum 0, contador 0, para cada inteiro R aqui dentro, vou fazer sum, recebe sum mais R, fazer o contador, vou calcular a média, vou emitir a string e a média. Certo? Ou seja, esse cara aqui pega a média desse valor. Alguma dúvida aqui? Não? Posso passar? Beleza. Então, esse aqui é o nosso mapper, igualzinho. Esse aqui é o nosso reducer, igualzinho. E esse aqui é o nosso combiner. O que o combiner está fazendo? Ele está pegando string inteiro, ou seja, ele está fazendo exatamente o que o map vai fazer. Certo? Reduce vai fazer. Né? Olha só, está até repetidinho aqui. Esse exemplo que está no nosso livro lá, agora veja que ele não pode emitir a string, ou seja, ele não pode emitir a média. Por que ele não pode emitir a média? Porque a média das médias não é igual à média de todos os números. Certo? Entenderam? Ele não poderia emitir essa mesma saída aqui. Porque ele calcularia uma média, emitiria essas médias para cá e esse cara ia tirar a média das médias. Mas a média das médias não é igual à média dos números todos. Certo? Porque depende do contador. Perfeito? Então, o que esse cara vai emitir é uma string que tem a string e o par soma contador. E o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar a soma das somas, a soma dos contadores e vai dividir a soma dos contadores. Isso vai me dar a média correta. Beleza? Então veja que ele é ligeiramente diferente do combine. Tudo bem? Bom, isso aqui funcionaria bem, mas tem um problema. Está claro que funciona? Tá? É o seguinte. Essas interfaces aqui são diferentes. Esse aqui recebe uma chave e uma lista de inteiros. E esse cara recebe uma chave e uma lista de pares. Né? Isso não pode acontecer. O Hadoop exige que essas interfaces aqui sejam exatamente iguais. É só alterar, mas tem que alterar como? Gambiarra, mano. Porque esse cara tem que receber um par, né? Esse cara tem que receber um par. Né? Esse cara tem que receber um par. Porque se ele não receber um par, ele não consegue fazer isso aqui depois. Então não é só assim, vamos marretar os caras aqui. Tem que pensar o que vai fazer, né? É marretar no final das contas, mas tem uma marretada pensada, né? Hã?
Isso. Matou aqui. É isso que eu ia fazer. Ou seja, esse cara vai emitir um par que é a string, a soma e 1. Né? Esse 1 aqui quer dizer, olha, é um valor só que eu tenho aqui. Esse cara agrega, depois eu resolvo aqui embaixo. Tá bom? Ou seja, eu tive que mudar, eu tive que fazer essa gambiarra no mapa, como é que é o nome mesmo? Como o Sérgio falou, para poder garantir que esse cara recebe um par, recebe uma lista de pares, e esse cara aqui recebe uma lista de pares no final. Certo? Sim, sim, sim. O que eu vou fazer? Eu tenho que escolher, né, mano? Tu já sabe que computação é assim, né? Só tem o menos ruim, né? O almoço não tem almoço de graça. Eu estou emitindo o dobro de coisas que eu deveria emitir ali. É verdade. Entenderam o truquezinho aqui? Isso só para garantir, por causa do ambiente. Então, é só. Exatamente essa ideia aqui, é que a interface tem que ser igual, porque, pensa lá no cara que programou esse negócio. O cara vai ter que ter um negócio que ele vai executar quando der. Certo? E a interface tem que permitir essa execução. Ele tem que ser igual ao do Reduce para evitar. Às vezes eu posso executar o Reduce, às vezes esse cara. Lembrem, ele executa aqui, ó. Ele pode executar aqui, no lugar do Reduce. Então esse que é o problema. Por isso que a interface tem que ser a mesma. Entenderam a solução aí? Gambiarra rentinha, mas resolve. Todo mundo entendeu por que eu tenho que emitir o par aqui, né? Porque senão eu não consigo depois fazer a soma correta aqui para pegar a média. Tá bom? Legal. Então, na versão 3, eu adaptei as interfaces. Está tudo bonitinho. Não. Aí tu tem que fazer isso aqui, ó. Um IMAP Combine. Aí tu força. Esse códigozinho vai forçar a combinação. Por isso que se chama IMAP Combine. Um combinadorzinho que tu colocou dentro do código do teu map vai ser executado sempre. Essa aqui é a mesma coisa, só que agora eu agreguei os contadores internamente ao map. Precisei de 2 arrays associativos. Lembra? É o mesmo truque aqui. Do word count, só que agora eu tenho um cara para agregar a soma e um cara para agregar o contador. Né? Aí agora eu emito para aqui embaixo. Ou seja, o resto todo é igual, né? A única coisa que mudou aqui foi o meu mapper. Ou seja, eu estou fazendo o que tu disse para fazer. Eu tenho lá o meu combiner, com as interfaces tudo bonitinha, mas além disso, eu fiz uma agregação dentro do map também. Essa é a versão 4. Beleza? Bom, agora vamos partir para outro assunto aqui. Que é o negócio do pairs stripes, que é o dilema que a Gabriela e o Max viveram recentemente. Novela do trabalho deles. Bom, para melhorar a sincronização, em muitos casos é necessário construir estruturas para organizar as chaves e valores de tal forma que os dados relacionados sejam agrupados pelo framework de execução. O objetivo aqui é reduzir o volume de dados distribuídos pelo cluster. 2 padrões de projeto que a gente vai ver para fazer isso é o tal do pairs e o stripes. São os 2 padrões, digamos, concorrentes. Para isso, vamos ver um outro probleminha, que é um problema muito comum, que é o tal da matriz de concorrência. A gente quer gerar uma matriz de concorrência. Matriz de concorrência.
A tua matriz, Gabi. Dada uma coleção de texto, eu quero um conjunto de palavras distintas. Conjunto de palavras distintas é uma coleção chamada de vocabulário, já sabemos disso. Matriz de concorrência é uma matriz M, NN, onde N é o tamanho do vocabulário, e a célula M e J é o número de vezes em que os termos I e J ocorrem juntos. Certo? O número de vezes em que a palavra abacaxi e laranja ocorrem juntos, abacaxi e maçã, banana e maçã, etc. Tá certo? Se eu tiver 100 palavras, essa matriz provavelmente vai ter um tamanho 100 vezes 100. Certo? Tranquilo, né? Bom, isso é feito para tem várias aplicações. Então, isso aqui pode ser na mesma sentença, no mesmo parágrafo, no mesmo documento, dependendo da minha aplicação. Isso é feito para construir os estados dos perfis distribucionais, com medida de distância semântica, e é útil para múltiplas aplicações de processamento de texto. Na realidade, esse tema de matriz de concorrência é uma instância de um problema mais geral, que é a estimativa de distribuição de eventos discretos conjuntos a partir de um grande número de observações. Vocês já viram isso aí em outras coisas. Saber, por exemplo, quais são os produtos que são comprados juntos pelas pessoas numa determinada loja. Então, eu quero, toda vez que o cara compra, sei lá, pão e manteiga, né? Então, eu tenho o mesmo problema. Eu quero a concorrência de pão e manteiga. Ou transações financeiras em conjunto. Eu posso usar para detectar padrões incomuns que podem indicar fraude. Então, toda vez que o cara sacou muito dinheiro, mas não depositou nada. Né? Então, tem um saque de 100 milhões na boca do caixa e o cara não depositou em nenhuma outra conta. Então, pode ter algum problema. Certo? Ou, sempre que eu saco dinheiro, eu pago a minha conta de água, de luz, de telefone, de net, colégio dos meus filhos. Aí aparece um depósito na conta do Aguinaldo. O que aconteceu? O Aguinaldo fraudou minha conta. Né? Então, tem um par em comum de transações, né, que é da minha conta para o do Aguinaldo, então eu posso já mandar a polícia atrás dele. Não é não, AG? Tá bom, tá certo. Beleza? Entenderam então o problema? Então vamos lá. Geração de matriz de concorrência se reduz ao problema de contar existências. Eu posso ter um extenso espaço de eventos, que é o número de termos, no caso de palavras, né? Extenso número de observações e calculações de documentos. O objetivo, eu quero registrar estatísticas interessantes sobre os eventos. Abordagem básica. Os mapas vão gerar os contadores parciais, ou seja, cada vez que eu ver uma palavra junto com a outra, eu vou pegar aquele par e vou contar um. Certo? Beleza? Então, toda vez que eu pego o texto, abacaxi apareceu com laranja, 1. Abacaxi apareceu com banana, 2. 1. Aí, de novo, abacaxi com banana de novo, 2. Certo? Não, Felipe? E aí, os redutos vão agregar os contadores parciais. A pergunta é, como agregar contadores parciais de maneira eficiente? Tá bom? Vamos ver aqui algumas ideias. Abordagem pairs, né? Pares. Cada mapa recebe uma sentença. Então, eu pego uma sentença qualquer, de, sei lá, 50 palavras. E aí eu vou gerar todos os pares de termos que ocorrem. Tá certo? Vou pegar aqui minha canetinha. Então, minha sentença é A, B, A, C, D. Quais são os pares que eu tenho? A com B, sem ordem, não vamos considerar a ordem. Eu tenho A com A, A com C, A com D. O que mais? Eu tenho
A, B de novo, né? Sem considerar a ordem, né? Aí eu tenho... Vamos ordenar para ficar mais fácil. B, C e B, D. Agora eu tenho A, C, A, D. E, finalmente, C, D. Certo? Então eu tenho o AB ocorrendo quantas vezes? 2, né? O AA ocorrendo uma vez, o AC ocorrendo 2, o AD ocorrendo 2, o BC ocorrendo 1 e o BD ocorrendo 1, o CD ocorrendo 1. Certo? Veja que numa abordagem sem combinação, eu poderia achar o par e emitir 1, né? Como a gente estava fazendo antes. Aqui eu já dei uma agregadinha, né? Mas eu poderia ter simplesmente pego cada par e emito. Certo? E aí, quem que é? Aí, no que eu vou emitir, quem que é a chave? Hã? O par, né? Chave. E o valor é o contador. Pronto. Então, para todo par AB, eu vou emitir um par que é AB, chave e valor. Certo? Tranquilo? E aí o reducer vai pegar e vai contar os caras que têm os mesmos pares. Ok? Todos os ABs vão para o mesmo reducer. Todos os ACs vão para o mesmo reducer. Todos os AX vão para o mesmo reducer e assim por diante. Todos os BC vão para o mesmo reducer. Tranquilo? Tá vendo como você já sabe programar? É mapa reducer? É. Bom, isso vai ser problema, mas se a entrada é assim, eu não mando uma entrada muito complicada para mim não, que eu tenho medo. Não posso, né? É problema, mas é problema para a gente resolver. Não dá para dizer, aí, não sei fazer isso. Deixa eu falar um pouquinho mais, aí daqui a pouco deve aparecer as dúvidas. Deixa eu falar um pouquinho mais. Rapidinho. Aí daqui a pouco a gente vê o pior caso, tá? E a gente pode usar combiners, tá? Para tentar reduzir o número de pares transmitidos. Tá legal? Então, olha só, nosso mapper. Doc ID, doc. Para cada termo W pertencente a doc, para cada termo U pertencente à vizinhança de W, emitir um par WU, count 1. Tá? Não é nem aquela otimizadinha que eu fiz, está emitindo 1 mesmo. Para cada par, emite 1. Esses neighbors aqui, são os vizinhos de U. Pode ser na sentença, pode ser no documento, pode ser onde eu quiser. Tá? No parágrafo, no documento, o neighbor depende da minha granularidade. Vamos pensar aqui em sentença. Mas poderia ser parágrafo e poderia ser documento. Tá legal? Tranquilo? O reducer. Então, vai pegar o par WU, os contadores, soma igual a 0, para todos os contadores C pertencente a count. S recebe S mais C, emite o par, emite o contador. Certo? Pronto, está resolvido o nosso problema. Esse cara aqui gera a nossa matriz de concorrência. Cada carinha desse aqui é uma célula da matriz. Certo? Porque eu tenho o par e eu tenho o contador. Certo? Entenderam aqui? Quem está com dúvida aqui, faz assim. Levanta a mão. Tem medo de ser feliz. Tá bom, beleza. Então eu vou passar, hein? Vou metendo bronca aqui. Vantagem. Simples de entender e implementar. Né? Vocês fizeram a solução aí antes de eu falar como é que era. Desvantagem. Muitos pares a serem ordenados e distribuídos. Não há oportunidade para combiners atuarem. Eu vou gerar muitos pares. Né?
Basta dizer assim, quanto maior for a sentença, mais palavras eu vou ter, quanto maior for a vizinhança, mais palavras eu vou ter, mais pares vão ser emitidos. Tá? Vamos melhorar? Abordagem stripes. Ideia: agrupar pares em arranjos associativos. Então, agora, AB1, AC2, AD5, AE3, AF4. Então, o que eu vou emitir é um par onde eu tenho uma das palavras e a lista de palavras que ocorrem com ela junto com contadores. Tá certo? Isso aqui é o tal do stripe. São os vizinhos. Com o contador. Então, nessa sentença, AB ocorreu uma vez, AC duas vezes, AD5, AE3, AF2. Então, eu vou emitir A, isso aqui é o par que eu vou emitir. Então, cada mapa recebe uma sentença, uma vizinhança, gera todos os pares de termos que ocorrem. Para cada termo A, eu vou emitir A, então isso aqui é a chave, e o valor é essa lista. Tá? É esse stripe, essa tripa, essa fita, né? Tá bom? Tá claro que eu vou emitir menos pares? Aqui eu ia emitir 1, 2, 3, 4, 5, se eu fosse agregar. Se eu não fosse agregar, 3, 8, 11, 13, né? Troquei por 1. Certo? Então eu realmente vou mandar um par só. Só que qual é o problema desse par? Ele é longo, né? Ele é longo. Certo? Se vocês fossem programar isso, eu até falei, né? Como é que a gente faz estudos de dados complexos em MapReduce? De maneira correta é você gerar aquela classe nova, né? Mas qualquer um ia aí botar uma stringona, né? E botar umas flagzinhas para separar, né? Fazer esse negócio aí, sem conversa nenhuma. Ou pode usar as estruturas lá do Bespin, que já estão implementadinhas, que funcionam direito. O reducer vai realizar a soma dos elementos dos associativos. Então, por exemplo, o reducer vai receber o mesmo reducer vai receber esse A e essa lista, e esse A e essa lista. Aí vai calcular. Bom, é A, B1, B2, então dá 2, né? C2, D, 5, 2, 7, E3 e F2. Certo? Vai realizar essa operaçãozinha aqui para gerar o stripe somado. Certo? Ou o combine. Está aqui o bicho. Para cada termo dado pertencente, criou o associativo. Para cada termo U na vizinhança, eu faço HU recebe HU mais 1 e mando o W e o array associativo inteiro na saída. O hashzinho na saída. Esse cara vai receber, o reduce vai receber o stripe. Olha só aqui, bacana aqui. Linguagem bacana, hein? Ele sabe que a soma aqui de associativo tem que fazer essa parada aqui. Né? Tá? Esse sum aqui, ele está fazendo isso, tá? É uma soma, está sobrecarregando o operador soma. Na verdade, é uma soma vetorial aí, né? Isso é uma soma vetorial, tá? Para entender a sintaxe aqui, né? Bacana essa linguagem, né? Pena que ela não existe. E aí eu vou emitir o termo e o stripe. Legal? Então essa é a abordagem stripe. Em vez de eu gerar os pares, eu acumulo os pares na saída e aí faço minha brincadeirinha. Certo? Fala, Ian. Uhum. Não teria tanta agregação, não daria para usar o buffer. O buffer encher rapidinho. O buffer encher. Fala, Lucas. Não sei. Porque aí teria que saber o tamanho do vetor. Teria que saber o tamanho do vetor. Não sei, não.
muito provavelmente, na serialização, é que você vai decidir e gerar uma string. Não vejo o cara fazendo isso de outro jeito. Ok. E aqui eu tenho, em vez de uma célula da matriz, eu tenho uma linha da matriz, né? Uma linha inteira para aquele. É como se fosse uma lista de adjacência, né? Para representar gráfico, parecido com uma lista de adjacência. Legal. Vantagens. Muito menos ordenação e distribuição dos pares chave-valor. Também tem isso, né? Como eu tenho menos pares, eu tenho menos coisa para ordenar na hora que eu tiver que fazer a entrega para os redutos, né? Então isso é vantagem. Então, por isso, eventualmente eu vou ter mais oportunidade para combines. Os termos, na realidade, eles se repetem mais que pares. Né? Você tem várias ocorrências da letra A, mas cada par ocorre poucas vezes, em comparação com a letra A. Na realidade, quanto maiores são os conjuntos, menos eles se repetem, né? Porque você tem mais coisas para combinar. Desvantagem, mais difícil de entender e implementar. O objeto subjacente é mais pesado e maior custo de serialização. O que é esse negócio de serialização? Enquanto está em memória, né, tá tudo bem. Você vai alocando memória, eventualmente vai faltar, mas está beleza. Mas lembra que na hora de mandar para a rede, eu tenho que pegar aquele objeto que está em memória e transformar em pacote de rede para poder enviar. Tá certo? Pode ser JSON, pode ser o que for. E JSON é pior, porque é todo bodoso, cheio de separador. Né? Mas, assim, o protocolo TCP/IP vai ter que pegar o negócio, empacotar em pedacinhos e mandar. Então, alguém vai ter que fazer a brincadeira de separar de tal maneira que do outro lado alguém vai saber como é que foi separado. E quem vai fazer isso é a classe que serializa do MapReduce. Né? São as classes que implementam os tipos. Tem código rodando. Certo? Então, o processo de serialização, ele toma tempo. Quanto maior é o objeto que eu estou querendo serializar, pode ser a minha string, ganhou o text, não tem problema. Mas vai ter que serializar e serializar. Isso vai tomar tempo. E nesse caso é CPU, né? Então, além do mais, eu tenho uma limitação fundamental em termos do tamanho do espaço de eventos. Eventualmente, imagina, até se for texto, eu não tenho esse problema. Mas se o vocabulário é pequeno e se repete muito, por exemplo, tem uma de DNA, né? O que vai acontecer é que, eventualmente, eu vou ter posso dar um azar danado e eu posso ter um dos termos que ocorre com todos os outros. Né? O que vai acontecer com esse stripe? Ele vai ser do tamanho do vocabulário. Né? E, dependendo da aplicação, isso é totalmente inviável. Então, existe uma limitação teórica importante aqui. Tá legal? Isso é difícil de acontecer, tá? Na prática é difícil que tenha um cara que corre com todo mundo. Até porque, geralmente, quando faz esse negócio, você tira esse stop word, né? É comum você remover esse stop word. Então, só para dar para vocês uma ideia do que a gente está falando aqui em termos de desempenho, esse gráficozinho está lá no livro do Jimmy Lin. Ele mostra a comparação das abordagens pair-stripes para computar a matriz de concorrência de palavras. Tá certo? Vamos ver aqui direitinho o que é isso aqui. Aqui eu tenho o tempo de execução em segundos. Tá certo? No eixo de X. E aqui no eixo de Y, né? E aqui no eixo de X eu tenho o tamanho do corpus, o tamanho da coleção. Tá legal? Aliás, o percentual, né? Aqui tem 20% da coleção, aqui 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Tá legal? O que a gente está vendo aqui? Tá. Aqui, quem é aqui? Aqui é o quadradinho, é quem? Stripes. Enquanto que aqui a bolinha é o pairs. Então, dá para ver quem está ganhando. Stripes. Né? Ou seja,
ela escala melhor com o tamanho da coleção. Certo? Então, mesmo que os objetos do Stripe sejam maiores, por que o Pairs tem desempenho pior? Por quê? Ele tem que mandar mais pares. Exatamente. No fim das contas, eu tenho mais pares sendo lidados na escrita do disco que na transmissão da rede. Tá certo? Como é que é? Não vai ser N ao quadrado, porque nem todo mundo ocorre com todo mundo. Tá? E se ocorrer, também não é só uma vez. Tá? Certo? O tamanho da matriz é N por N, mas o número de pares não é necessariamente isso. Então dá para ver que, pelo menos nesse exemplo aqui, a abordagem Stripe está ganhando. Embora os objetos sejam mais pesados e eu tenha custo de serialização, o pior problema aqui foi o volume de pares tratadas no sistema. Tá bom? Nesse exemplo aqui, o Stripe ganhou. Aqui é o seguinte, é um cluster com 38 cores. Essa coleção é a da Associated Press, a APW. Tem 2,7 milhões de documentos. 1,8 GB comprimido e 5,7 GB não comprimido. Então aqui a gente está falando de 20% de 5,7, 1 GB, né? Um pouco GB, né? E aqui os... Não, mas é bem claro, né, que o Stripe está ganhando aqui. Certo? Beleza? Então pronto, já sabem quem vocês escolhem, né? Agora, apesar disso, pode acontecer que o Stripe seja inviável, né? No caso de uma coleção enviesada, onde eu tenho alguns termos ou um termo que ocorre com todo mundo, eventualmente eu não vou conseguir executar. Tá? Existe uma possível limitação teórica associada aqui. Na prática não deve acontecer. Posso podar esse cara, né? Posso podar esse safado. É o que se faz geralmente com stop word, né? Então, os artigos, pronomes, geralmente tu remove. Até porque eles não têm muita semântica, do ponto de vista da análise de texto, não tem muita semântica, pessoal. Dá para comprimir. Só que lembra que compressão, CPU de novo, né? Que dá. Dá para fazer. Sim, com certeza. Isso aqui... tá. Esse aqui também é interessante. Isso aqui é o efeito... esse aqui é bem legal. Isso aqui é o efeito no tamanho do cluster com a abordagem Stripes. Então, vamos ver aqui. Ó. Isso aqui é o tempo de execução. Certo? Isso aqui é o número de clusters que eu estou usando. De elementos do cluster. Número de CPUs que eu estou usando. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Né? Como é bom, né, cara, ser americano, ter um monte de máquina à disposição para fazer brincadeirinha, né? Dólar, a gente não tem que multiplicar por 4, né? Que maravilha, coisa boa. Isso aqui é o tempo de execução, então dá para ver que o tempo de execução, ele cai, né? Ele cai com o tamanho do cluster. Né? Ou seja, e veja que é quase linear, né? Quando eu aumento o número de máquinas, o tempo de execução cai, que é o que a gente espera, né? É o que a gente espera que aconteça. Por outro lado, o speedup, ele aumenta, né? Aumenta uma vez, 2, 3, 4 vezes mais dados eu consigo processar. Então, isso aqui botou o dinheiro, o negócio melhora. Né? Isso para os Stripes. Para o Pairs, eu não tenho esse gráfico não, mas isso não ia acontecer. Porque eu posso botar mais máquina, mas eu vou ter que trocar muito dado de qualquer maneira. Então o Stripes me dá o speedup linear que eu queria. Certo? Beleza? E aí? Como é que tá isso? 5h30. Dá para mais meia horinha aí, Gi?
De massacre? Agora, esse aqui é bacana. Esse aqui é viagem. Tem uma outra paradinha que eu quero mostrar aqui para vocês, e eu vou ilustrar isso com outro exemplo, do lado do livro do Jimmy Lin também. Que é agora frequências relativas. Então, alguns termos, ainda pensando lá na nossa matriz de concorrência, a gente tem um negócio, tem o seguinte problema. Alguns termos ocorrem com muitos termos. Portanto, somente contar as concorrências não nos diz muito sobre o significado do par. Então, por exemplo, o caso mesmo da texto, né? Quer dizer, se eu pegar o livro de banco de dados, né? Imagina que o livro de banco de dados é o texto que eu estou, o livro de Hadoop, né? É o texto que eu estou examinando, certo? Bom, a palavra Hadoop, ou a palavra banco de dados, ela vai ocorrer com um monte de outras palavras. Porque ela é muito frequente no documento. Tá certo? Então, se me disser assim, olha, Hadoop ocorre muito com a palavra Brasil. Tá, mas também ocorre com China, com Colômbia, com tudo. Não significou nada. Eu não tenho um par que se ressalta ali. Né? Deixa eu dar um outro exemplo melhor. Quando a gente vai no supermercado, que todo mundo compra. Todo mundo compra. Cerveja. Pão. Vamos supor que todo mundo compre pão. Né? Todo mundo compre pão. Então, todo mundo que vai no supermercado compra pão. Então, se eu olhar a frequência de pão com qualquer coisa, vai ser altíssima. Né? Isso quer dizer que a compra de pão deve me chamar a atenção? Não. Mas, por exemplo, se eu comprar cerveja e fralda, tem alguma coisa a ver, né? Tem alguma coisa a ver. Tá. Então, por exemplo, alguns termos que ocorrem com muito, portanto, somente contar com as concorrências não diz o significado do par. Exemplo, tecnologia web versus a web. Tecnologia web é significativo, mas a web, ocorre com um monte de coisa. Então, para evitar esse efeito, tem essa história aqui da gente contar a frequência relativa. Então, a frequência relativa da palavra B dada a palavra A é o número de vezes que A ocorre com B, dividido pelo número de vezes que A ocorre sozinha. Certo? Com isso, quanto menos A ocorrer, maior vai ser essa frequência relativa. Se A for muito grande, essa frequência relativa não é significativa. Essa é a ideia. Certo? É como se eu estivesse normalizando esse cara aqui. Então, naquele nosso parzinho, eu não quero só saber quantas vezes o A e o B ocorrem, mas eu também quero saber quantas vezes o A ocorre sozinho. Tá legal? Isso aqui é a mesma coisa que NA sobre B dividido pelo somatório de NAB' para todos os B', para todas as palavras. Tá certo? Então, a ocorrência de A com B e a ocorrência de A com todo mundo. Tá certo? Esse somatório aqui é exatamente o número de vezes que A ocorre. Concordam comigo? Certo? Então significa o seguinte, aquele meu programinha que tira as frequências, ele pega todos os pares, né? Então eu posso usar ele para fazer essa continha aqui. Eu não preciso fazer uma conta só de A. Já que eu passei no texto pegando todos os pares, eu posso usar ele para fazer essa conta. Concordam comigo? Eu não gero todos os pares? Então eu tenho A com B e eu tenho A com todo mundo, porque eu contei de todo mundo quando eu usei o meu mapa. Sim? Não, mais ou menos? Então, esse troço aqui, esse somatório NAB' para todo B' é chamado de distribuição marginal. Tá legal? Isso aqui é frequência relativa e esse troço aqui, lá em estatística, a galera chama de distribuição marginal.
Chama, né? Faz tempo que eu não mexo com estatística, mas acho que chama. Cadê os cientistas de dados? Não vieram hoje? Eles é que sabem disso. Ah, tá aqui o André, peraí. Então, bem simples. Posso usar o meu Stripes lá para computar A, B2, C2, D7, E3, F2, do mesmo jeitinho que a gente fez, certo? E o outro vai computar F de AB, F de AC, etc. Né? Depois basta pegar F de AB e dividir. Esse aqui me dá F de A, né? Certo? Aí eu posso pegar agora, computar F de AB, F de AC, etc. Então lembrar, sim, o F de BA é esse troço aqui, né? A dado B. Então lembrar que para cada reducer, toda a lista de termos que ocorre com A deve caber na memória. Concordam comigo? Porque eu preciso computar esse troço aqui. Né? Ou seja, o reducer tem que receber esse cara e esse cara aqui. Esse somatório aqui, né? Os caras que me permitem calcular esse somatório. Essa lista é limitada superiormente pelo tamanho do vocabulário. No pior caso, eu tenho uma palavra que ocorre com todo mundo. Isso me dá o tamanho do vocabulário. Certo? E aí? Vamos lá, né? Vamos lá, depois a gente tira a dúvida. Fernando, acorda, rapaz. Tá difícil hoje, hein, Fernando? Então vamos lá. Primeira ideia, vamos fazer uma abordagem. Ah, os stripes é fácil, vamos fazer uma abordagem pé. Então eu vou escrever um particionador que garanta que todo A asterisco seja enviado para o mesmo reducer. Né? Isso aqui é importante porque eu preciso que o cara que vai computar o F de AB chegue lá no lugar certo. Então eu vou mexer no meu particionador para ele garantir que isso ocorra. Vou processar todos os pares asteriscos no reducer fazendo a retenção dos estados intermediários. Depois do último par de entrada a ser processado, vou computar a distribuição marginal e a frequência relativa para todos os pares asterisco. Então, isso aqui é buffering. Né? Eu vou ter que fazer esse buffer. Daqui a pouco eu vou mostrar o código. Isso gera o mesmo potencial de consumo excessivo de memória dos reducers. Eventualmente, eu vou encher os reducers. Deixa eu avançar mais. Aí a gente. Tá? Porque vai aparecer o códigozinho aqui já já. Então, cada reducer vai receber os contadores parciais F a B e vai computar o contador geral. Tem um probleminha aqui que é o seguinte. Eu não posso pegar e fazer essa conta aqui para cada NAB, porque quando é que eu vou ter terminado de gerar esses contadores? Quando eu tiver passado por todo mundo. Né? Então, todo mundo vai ficar parado. Até que eu tenha gerado esse desgraça. Então, e se eu fizesse a marginal chegar no reducer antes dos contadores? Isso é doido, né? Porque, presta atenção, eu só posso computar esse cara aqui quando? Quando eu tiver passado por todos os pares, né? Não tem jeito. Porque, eventualmente, tem um par que eu ainda não vi que contém, que ocorreu com A, né? Certo? Então, eu só posso fazer essa conta depois que eu tiver processado todo mundo. Entenderam o problema? Então, eu vou tentar fazer que essa distribuição marginal chegue antes ao reducer. De tal maneira que quando os contadores cheguem, eu só vou fazendo as continhas e emitindo as parciais. Isso mesmo. Tu tá esquecendo. Sim. O problema é que, olha só, quando chegar o NAB no reducer, certo? Eu tenho que esperar chegar esse cara para poder computar ele. Eu não posso fazer ele sair antes disso. Entendeu? Pois é, mas como é que eu sei que esse cara só vai ser computado no finalzão de tudo? Eu vou ter que reter todos esses NABs. Eu não posso dar vazão a ninguém e esse meu buffer vai encher. Isso que é o problema. Então, de alguma maneira, eu tenho que fazer esse cara chegar antes. Ou seja,
eu tenho que viajar no tempo. Ir na maionese. Eu tenho que fazer com que esse cara seja computado antes de eu saber qual é o valor que ele tem. Legal. Bom, então vamos melhorar essa ideia. A gente vai tentar gerar um par que é o A asterisco. Ou seja, o número de vezes em que A ocorre com alguém. Vamos mandar esse cara para o reducer para ele guardar na memória. E cada vez que ele receber um carinha desse aqui, ele já pode computar e fazer a saída. Tá? Então, para isso, um par A asterisco, este deve ser emitido para cada BN no mapa. Para cada B, eu vou emitir um A asterisco. O particionador deve garantir que todos os pares A devem ir para o mesmo reducer. Até aí, beleza. Deve-se garantir que A asterisco chegue primeiro definindo uma ordenação. O reducer deve reter o estado entre diferentes pares chave-valor. Então, isso chama inversão de ordem, tá? A gente vai inverter a ordem para que isso aconteça. Na realidade, não é difícil fazer. Basta eu garantir que o asterisco, ele é... Isso aqui, então, é minha chave, certo? Isso aqui é minha chave, isso aqui é o meu valor. Ou seja, o par é a chave, certo? E esse cara é o valor. Então, eu só tenho que ter certeza que na ordenação, esse cara aqui, ele vai aparecer primeiro na ordenação do que qualquer cara desse aqui depois. Só isso que eu preciso. Isso vai atrasar a computação, mas a ordem vai chegar correta, que é o importante aqui pra gente. Porque lembra, como a Júlia lembrou, esses caras só vão chegar para o reducer depois que todos chegarem. E aí a ordem vai estar correta. Eu só tenho que garantir que esse cara não vai ocorrer aqui, por exemplo. Porque eu preciso dele para ir emitindo esses caras à medida que chegam. Porque senão eu tenho que esperar todo mundo chegar para poder fazer a emissão. Isso que é o problema. Então a ideia é bem simples. Na verdade é colocar aqui um valor que é menor do que qualquer chave. E garantir que o particionador vai fazer isso acontecer. Então vamos lá. Então eu vou emitir um par A asterisco extra para cada BN no mapa. O particionador deve garantir que os pares A asterisco devem ir para o mesmo reducer. E eu vou garantir que A asterisco chega primeiro definindo uma ordenação. Então isso é a tal da inversão de ordem. Eu vou tirar a vantagem da ordenação de chaves no reducer para sequenciar a computação. No nosso caso, fazer com que o computador marginal chegue antes do reducer, antes dos contadores de pares. Otimização eu posso aplicar em Memory Combine para acumular os contadores marginais se eu quiser. Aí não tem o código aqui não, mas eu não tenho o código aqui, mas dá para entender. Eu devia ter esse código aqui. Bom, não tem. Deixa eu ver. Que horas são? Tá. 10 minutinhos para acabar. Bom, então, resumindo aqui as técnicas pairs e stripes. Na abordagem 1, eu vou reduzir a sincronização ao problema de ordenação. Eu vou ordenar as chaves na ordem correta de computação, particionar o espaço de chaves, tal que cada reducer recebe o conjunto apropriado de resultados parciais, e vou reter o estado do reducer entre os vários pares chave-valor para realizar a computação. Na abordagem 2, eu vou construir estrutura de dados que agrupa os resultados apropriadamente. Isso aqui é o stripes, né? Cada reducer recebe os dados que precisa para realizar a computação. Veja que na stripes, naturalmente eu tenho isso, porque eu tenho o A e a lista de concorrências. Tá certo? Então eu não preciso me preocupar, porque eu consigo calcular a marginal na hora que chegar todos os stripes daquele cara. No pairs é que é o problema, porque eu não tenho ordem da computação. Então eu uso aquele truque para reordenar a entrada. Simplesmente isso. Bom, só para rapidinho aqui, falar sobre ordenação secundária. Então, no map reduce, as entradas do reduce são ordenadas pela chave, a gente já viu. E os valores são ordenados arbitrariamente. Existem casos em que a gente precisa também ordenar por valor. Então, por exemplo, olha esse caso aqui. Eu tenho aqui um troço que é o tempo a hora que o negócio é um monte de dados de sensores, cada registro é um dado de sensor. Eu tenho o timestamp, que é quando foi lido
o dado, o sensor que leu, o M1, o M2, o M3, e tem a leitura. Tá? E o que eu quero é, para cada sensor, eu quero ter o timestamp e a leitura. Certo? Porque eu quero, por exemplo, qual que é a temperatura média ou qualquer coisa assim, para cada sensor. Como é que eu vou fazer os valores serem ordenados por timestamp? Solução 1, eu posso fazer um buffer e depois ordenar. Isso quem vai fazer é o map. E bufferizar a gente não quer. A solução 2 é o seguinte. Eu vou transformar o valor em chave. Então eu vou pegar o timestamp e o sensor, e vou transformar numa chave, nesse caso um par, e aí eu consigo ordenar. Vou formar chaves compostas, incluindo parte do valor. Framework de execução com ordenação, naturalmente. É preciso o particionador para garantir que as leituras vão para o lugar certo, porque eu preciso que o M1T1 e por exemplo, o M1T1 e o M1T2 podem ir para o mesmo lugar, mas aqui não tem nenhum repetido. Mas eu tenho que garantir que todos os caras de M1T1 vão para o mesmo particionador, para o mesmo reducer. Eventualmente, posso preservar o estado para que as leituras no timestamp sejam separadas. Beleza. Resumo, sincronização. Estrutura de dados bem projetadas, agrupam dados para facilitar a computação. Ordenação de chaves intermediárias controla a ordem que o reducer possa acessar as chaves. O particionador controla o que o reducer vai fazer. Retenção de estado, captura a dependência de valores para chave de valor. Beleza. Bom, eu teria para mostrar aqui agora, mas eu não vou fazer isso não, que a gente vai demorar muito. Diga. Eu posso ter o track. Pode. Na verdade, assim, qualquer coisa. Qualquer estrutura de dados. Desde que tu saiba depois destrinchar, não tem problema. Eu tenho agora aqui vários algoritmos para mostrar como é que a gente faz algoritmos de projeção, seleção, produto cartesiano, união, diferença e principalmente junções sobre conjuntos de dados usando o MapReduce. Mas eu vou ganhar um tempinho e não vou entrar nisso aqui agora. Os slides, isso aqui está nos slides, não é difícil fazer. Tá? Vou mostrar só umzinho aqui, bobo. Deixa eu ver. Tem algum bobo aqui? Pronto, esse joinzinho aqui, safado. Ó, eu quero fazer o join desse cara com esse cara aqui. Certo? Aqui é a chave, então esse cara vai juntar com esse, né? E esse cara vai juntar com esse. A única coisa que eu preciso fazer aqui é ordenar garantir a ordenação no reducer e depois processar na ordem que eles estão vindo. E aí está feito o join. É bem facinho. Ou seja, esse rosinha e esse rosinha vão para o mesmo reducer, esse verdinho e esse verdinho para o mesmo reducer, aí basta gerar o join aqui. Não é difícil de fazer, não. Mas eu não vou falar para não ficar... Porque eu tenho outras coisas para dizer, a gente tem que entrar em Spark, então não vou entrar nesse detalhe aqui das operações relacionais. Mas eu vou deixar nos slides, tá bom? Tão bonitinho esse slide, mas não vou usar, não. Deixa para outro momento. Beleza, galera. Então, mais um dia aí de trabalho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Ó, preciso de feedback de vocês com relação